no caso de mulheres diabéticas grávidas, o tratamento, o monitoramento é o mesmo? É um pouco diferente porque no caso da gestante, o risco de diabetes gestacional, ele aparece a partir do 4º mês, porque a placenta gera uma alteração que dá risco de diabetes. Então ela pode ter a glicose em jejum normal e no caso da placenta, esse hormônio vai alterar a glicose depois que ela come. Só que o tratamento tem que ser realizado parecido com uma outra pessoa diabética e muitas vezes tem que incluir insulina no tratamento dessa pessoa, se for preciso. O diabetes ele pode diminuir a perspectiva de vida? Com certeza, porque essas doenças geradas pelo mau controle, elas são, a maioria das vezes, coisas que podem levar a pessoa à morte. Porque, imagina, uma infecção que a pessoa não consegue controlar porque o diabetes não está permitindo. Tem muito mais risco da pessoa morrer, a parte cardiológica, a parte renal. Várias coisas que são consequências do mau controle do diabetes são problemas que a pessoa pode desenvolver um risco de óbito por causa delas. Das consequências, não às vezes só do diabetes. O problema de uma pessoa diabética morrer pelo diabetes seria muito se ela entrasse em coma mesmo, por um excesso de glicose altíssimo ou uma queda muito significativa, que é um grande problema também, e essa queda não fosse diagnosticada a tempo e ela sem açúcar e com insulina alta entrasse em coma também, que é um grande problema quando é tipo 1 de óbito, que pode levar a óbito, porque dá uma desidratação na pessoa muito intensa. Então ela tem que imediatamente já corrigir aquilo, hidratando com insulina e tal, e também com a glicose, caso for uma hipoglicemia. Então é uma coisa que pode ser tratada muito facilmente se a pessoa tiver conscientização e disciplina. Só que pode levar muita consequência se a pessoa não tiver essa ideia e não tiver essa orientação. Mas com disciplina, a pessoa que tem diabetes, ela pode levar uma vida normal? Normalmente vai levar uma vida normal. E ela vai evitar, se ela tiver uma disciplina, se ela tiver uma ideia boa sobre o como se alimentar e tudo mais, ela vai ter uma vida normal. Eu conheço pessoas que são diabéticas há mais de 60 anos e elas não têm nenhuma complicação. Só que é muito raro acontecer isso. Muito raro. Sair de uma dieta de regime é diferente de sair de uma dieta de diabetes. Quais são as consequências de sair da dieta? A gente sempre precisa saber que pessoa diabética, tudo é diet, tudo tem que ser sem açúcar. Uma pessoa que está fazendo uma dieta, ela pode escolher uma coisa diet e ela pode escolher uma coisa light. Light é quando aquele alimento tem 40% menos calorias do que a versão normal. Então, às vezes, a pessoa que é diabética, ela deveria nunca usar um alimento light, porque às vezes o light tem açúcar e não tem gordura. Então, uma pessoa diabética que se atreve a não respeitar a alimentação dela, pelo fato de ser silencioso e gerar essa caramelização, ela vai ter muito mais problemas no futuro do que uma pessoa que apenas está fazendo uma dieta e para de fazer ou para de seguir aquilo. Porque uma pessoa que apenas está fazendo uma dieta, ela não tem um problema que ela está tendo que controlar. Ela tem, sim, uma vontade de baixar peso. Mas se esse peso não está sendo uma coisa que está gerando uma alteração nos níveis dessa parte metabólica, isso é uma coisa que ela está fazendo uma parte esteticamente. Então não tem grandes danos se ela fizer uma coisa errada. Que é diferente de uma pessoa diabética que não vai sentir nada, vai pensar que não tem nenhum problema, mas mais para frente ela vai pagar o preço. Algumas pessoas elas deslizam na dieta e acabam descontando isso na insulina, acabam tomando uma dose maior de insulina. Isso é perigoso? Ela tem que estar sempre vendo o controle. Ela tem que ter o aparelho, ela tem que olhar se isso está afetando em alguma coisa. Agora, como se a pessoa usa insulina, tem a insulina que é lenta e a insulina que é rápida, uma hora que ela vai em uma festa, que ela sabe que pode correr o risco de abusar em algum alimento, ela pode usar a insulina rápida numa dose maior e compensar esse alimento. Porque sempre ela vai fazer essa contagem do carboidrato. Então, pode até não ter grandes problemas para ela. Agora,
é uma coisa que sempre tem que fazer essa contagem, esse monitoramento, para não ficar uma coisa, pôs muito, agora vai dar hipoglicemia, aí passa mal, aí acha que deve comer naquele momento o alimento, e aí sobe muito, aí vira uma bagunça lá dentro da pessoa. E, doutora, o tratamento para o diabetes, ele vem mudando muito. Existem novas técnicas para o tratamento da doença? Existem novas medicações, existem outros modos que estão acontecendo, que existem pessoas que acham interessante, como uma cirurgia que pode ser realizada para diabetes. Agora, em termos de medicamento, a gente fala sempre muito da insulina, da resistência à insulina, só que tem muitos outros hormônios que estão envolvidos nesse processo digestivo. Então, os medicamentos novos, eles têm função agora de lidar com esses receptores da insulina, com lugares que alteram o glucagon, que é um outro hormônio. Então, tem vários hormônios digestivos que existem hoje, novas medicações para ajudar isso no controle do açúcar. Então, tem muita medicação nova no mercado para diabetes. Agora, o que mais funciona é o estilo de vida da pessoa ser alterado, aliado a uma medicação que para ela vai dar certo. E não qualquer medicação apenas, sem fazer a dieta, essas coisas. E o que é a cirurgia de diabetes? Como que ela funciona? Ela funciona porque ela vai mudar o trânsito do intestino dos lugares que tem essa absorção do açúcar, que estão com problema. Então, isso pode facilitar uma melhora no controle do diabetes. Mas essa cirurgia, ela ainda não é uma coisa completamente aprovada. Eles falam que estão em andamentos, estudos, tem pesquisas boas e tal. Porém, existem controvérsias. Tem pessoas que acham que deve fazer isso, outras não. O que é indicado hoje é que se faça esse procedimento apenas para pessoas que já têm risco e que tenham um índice de massa corpórea acima de 35, que é um grau de, vamos dizer assim, obesidade já com risco. Então, não é qualquer pessoa que faria essa cirurgia. Houve um experimento também que foi realizado aqui perto, em Ribeirão Preto, que é colocar célula-tronco no pâncreas para começar a voltar a funcionar a insulina em diabéticos recém-diagnosticados tipo 1. E começou a funcionar também. Então, tem vários tipos agora de cirurgia com assim, uma meta que um dia possa ser uma ideia de tratamento. E essa cirurgia, ela descartaria o uso desses medicamentos? Normalmente ela acaba resolvendo o problema. Porque se a pessoa tiver um peso envolvido, redução de peso controla a glicose, por baixar a resistência à insulina. Então pode ajudar ela a evitar de ter que tomar medicação. No caso do transplante de pâncreas, também às vezes para de tomar insulina. Porém, vai ter que tomar os remédios para o transplante, vai ter que tomar imunodepressor. Então, tira um remédio e põe outro no lugar. Então, às vezes, não é todas as vezes que é uma boa escolha fazer essa troca de uma medicação para esse outro tratamento. Doutora, para encerrar o programa, vamos falar de prevenção. Qual a importância da atividade física? Muito importante, porque ela consegue abaixar os níveis de açúcar e ela consegue, para quem já é diabético, ajudar o controle da doença. E além disso, a atividade física, ela estimula a liberação da serotonina, que é o hormônio que tira a vontade de doce e massa. Então, conforme a pessoa está fazendo atividade física, ela está ajudando esse controle do diabético e também está ajudando o peso dela a ser controlado. Então, é super bacana a atividade física. E também é tão importante quanto a atividade física, um controle de peso, que tem que manter um peso adequado, né? Nem muito baixo, nem muito alto. E esse controle de peso tem vínculo com o risco de desenvolver a resistência à insulina e gerar o diabetes no futuro. Então, uma alimentação saudável, de preferência com um pouco mais de produtos integrais, porque a fibra é uma das coisas que ajuda a controlar o grau de rapidez que o açúcar é liberado. Então, se eu tenho o hábito de usar bastante fibra na minha alimentação, eu já consigo baixar um pouco esse índice glicêmico. Então, seria uma boa ideia usar muitas repartições com pequenas doses de alimentos. Por exemplo, a cada 3 horas ter algo
que eu possa usar para não ficar muitas horas sem comer, para não aumentar o cortisol. E ao mesmo tempo, de preferência, uma fruta, uma castanha. E usar mais vezes coisas integrais. E dentro do possível, reduzir um pouquinho o consumo de alimentos que são muito rápidos para liberar açúcar. No caso, as coisas refinadas, né? Açúcar refinado, farinha refinada, refrigerante, essas coisas, para conseguir uma melhor redução nessa parte também. Em relação às atividades, qual a intensidade dessa atividade? Com qual período? Quais os exercícios que devem ser feitos? Uma atividade aeróbica, por exemplo, uma caminhada, uma hidroginástica, andar de bicicleta, fazer esteira, meia hora por dia é um tanto maravilhoso para a saúde. O sódio, ele nessa dieta, como que é? Qual a interferência? A interferência do sódio é em relação ao risco da hipertensão. Hoje é recomendado um grau de sódio de alimentos no máximo de 2 gramas e do cloreto de sódio até 5. Então, a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado nas embalagens, quando ela vê o que ela está usando, para também prestar atenção nesse grau de sódio. Se a pessoa já é diabética e comer muita coisa que tem sódio, ela pode gerar muito mais fácil uma hipertensão. E aí é muito mais rápido ela ter um problema cardíaco, que também vai agravar a complicação, né, do diabetes. Doutora, a informação ela é uma importante arma contra a doença. Qual site, onde a senhora recomendaria que as pessoas buscassem essa informação? Tem a Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem muita informação, e tem a Sociedade Brasileira de Diabetes Juvenil, que chama ADJ. Então, quando a pessoa clica lá, www Sociedade de Diabetes ou ADJ, ela vai entrar num site que vai ter muita informação para criança, para jovem diabético. Inclusive vai ter um congresso agora desse ADJ, que vai ser acho que em agosto. E na Sociedade Brasileira, né, de Diabetes também vai ter muita informação sobre isso, para prevenção, para esclarecimento, que eu acho que é muito válido para as pessoas conhecerem mais sobre isso. Doutora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e pelas suas explicações. Muito obrigada também. O Câmara Saúde fica por aqui. Se você deseja enviar sugestões dos nossos programas, mande um e-mail para tvcamara@camarariopreto.com.br. Até o próximo programa. TV Câmara, o canal da comunidade.